o Ministério da Saúde gostaria de apresentar aqui a necessidade de uma parceria, realmente, de normativos, diretrizes, e a nossa proposta é que a ANPD ela comece a atuar, que ela atue de uma forma mais responsiva e menos punitiva. Porque, a partir do momento que a gente tem um posicionamento puxando para o rumo punitivo, a gente vai continuar no nosso país, não só no Ministério da Saúde, com penalidades, prejudicando as nossas empresas e, no entanto, sem ser efetivo no que realmente importa, que é proteger a informação do nosso país. Todos nós, juntos, nos organizando para realmente formar uma unidade forte. Nós não discordamos do posicionamento da ANPD no sentido da legalidade do dispositivo, porém, a gente entende que, nesse momento, ele não é necessário. Nesse momento, eu acho que realmente é o momento do nosso país se organizar de forma única, de formato de parceria, para que a gente consiga combater o cybercrime, ou pelo menos minimizar os efeitos, e proteger o que é principal, os direitos dos titulares de dados. Eu queria trazer aqui um exemplo que a gente viveu durante o incidente, inclusive um deles que acabou virando um processo sancionador, que foi a demora na comunicação aos titulares de dados. Nesse exemplo específico, nós estávamos em conversa com a ANPD à época e demonstramos a dificuldade diante do nosso cenário. Era um sistema que ele permitia ter uma exposição a dados, mas a gente não conseguia comprovar que ela houve. E, então, à época, em discussão, a gente chegou, junto com a ANPD, a orientação de que, se a gente não sabe dizer qual titular pode ou não ter sido afetado, então a gente deve comunicar a todos. Ora, o Ministério da Saúde ele presta apoio a 100% da população, desde indígena, que não tem CPF, que não tem um aplicativo no seu celular, como o Conect SUS, que pudesse receber um pop-up, assim como eu, como todos vocês. E, à época, a gente perguntou à ANPD qual é o melhor formato de fazermos essa comunicação. E aí não tinha orientação. A própria ANPD, à época, falou: o Ministério da Saúde precisa decidir. E a gente tentou expor a nossa dificuldade e, à época, a gente não conseguiu. Infelizmente, por conta de toda essa demora de definir um formato, de criar um formato, de que a mensagem pudesse chegar no cidadão através daquele sistema que havia sido exposto, que não era um sistema acessado pelo cidadão, ele era um sistema acessado por gestores, e, a partir disso, o titular de dados poderia ter seu dado exposto. Então, tinha toda essa dificuldade. E, ainda assim, provavelmente, se outra empresa no país tiver um incidente parecido, ele talvez não vai ter a resposta, porque hoje a gente não tem normativo. E talvez o caso do Ministério da Saúde vai virar uma jurisprudência. No entanto, a gente ainda está prejudicando, na verdade, o nosso país, e não no sentido de todos crescermos juntos. Eu não estou dizendo que as penalidades não são importantes, elas são importantes, mas a gente precisa avaliar o grau. Incidentes baixos, incidentes altos. E aqueles que são baixos, a ANPD, atuando de forma responsiva, não aplicar um processo sancionador a modo de fazer com que outras empresas estejam intimidadas, mas sim entrar num processo orientativo, educativo, e sim deixar as sanções para processos em que já foi feitas as primeiras instâncias de tratamento e não tiveram realmente efetividade. Além de falar que a LGPD também é muito recente, a ANPD é um órgão recente. Mais recente ainda. E ela também está se capacitando tanto em quadro funcional de equipe, quanto de estrutura, de posicionamentos. E é muito importante a fala da doutora Miriam, quando ela diz que a ANPD
adota uma postura mais responsiva do que uma postura punitiva, mas eu realmente gostaria de trazer essa reflexão se a época desses incidentes, da época desses processos sancionadores, já havia-se essa maturidade e esse discernimento em onde aplicar realmente um direcionamento para a autuação de um processo sancionador e onde entrar uma orientação educativa, preventiva. E eu digo isso justamente por ter feito parte dos 2 incidentes que estão fazendo parte do processo. Trazendo aqui para a nossa discussão a experiência, no primeiro, a gente notificou a Polícia Federal com 1 hora após a identificação do incidente. E também o Centro de Tratamento de Incidentes do Governo Federal, CETIR-GOV, também ainda durante a madrugada, que foi um incidente que aconteceu durante a madrugada. Eu, pessoalmente, notifiquei essas 2 entidades. E, à época, a NPD ainda estava entrando, a gente fez uma avaliação, naquele momento a gente entendia que a gente poderia avaliar primeiro o incidente, como a doutora Emília acabou falando ali, não há necessidade de notificar todo e qualquer incidente. A gente ainda estava em fase de investigação e a gente ainda não sabia naquele momento se havia tido risco ao titular de dados, se o dado dele havia sido exposto. Bem, durante a madrugada até a manhã, a gente percebeu que, apesar do incidente, não havia ocorrido vazamento, e, naquela época, o nosso entendimento, o entendimento daquela equipe, como foi mencionado, cada vez que a gente lê a LGPD, a gente realmente entrou em contato com o Ministério da Saúde, questionando por que ela não havia sido notificada. Quando a gente foi para uma conversa, e aí sim, os colegas da NPD, eles posicionaram que não, qualquer prejuízo ao titular de dado, inclusive a disponibilidade do dado dele, isso já é afetar o seu direito. E, assim, no segundo também, a gente estava em conversa com a NPD, questionando, apresentando a nossa dificuldade. E eu realmente questiono se esse posicionamento responsivo na fase educativa, se ele foi efetivo. Porque se estávamos em conversa e, ainda assim, a gente fez uma divulgação ao titular, que, à época, a gente até falou, olha, então, a gente vai colocar em um portal, porque é o melhor meio de ter o melhor alcance. E, ainda assim, a gente tem um processo sancionador falando que a efetividade dessa comunicação é baixa. Então, eu realmente questiono, a NPD tinha maturidade, à época, para já ter esse posicionamento responsivo? E a gente volta à discussão inicial, que realmente é importante com que essa lei ela já seja aplicada àquele momento, sem que a gente tivesse realmente uma maturidade, talvez, para fazer uma melhor aplicação e avaliação? Então, como eu disse na minha fala inicial, a gente entende que a retroatividade ela é legal, no entanto, ela talvez não seja necessária. Ela realmente vai muito mais expor e, talvez, assim, deixar as organizações com medo, receosas, do que realmente ver a NPD como um órgão que todos podem buscar para aplicar melhor o direito de proteção de dados dos titulares. Obrigada. Doutora Mira, a senhora gostaria? Excelência, eu não poderia comentar os detalhes de um caso concreto, apenas para registrar que é um caso que está ainda na primeira instância, na Coordenação Geral de Fiscalização, nenhuma sanção foi aplicada e, caso isso venha a acontecer, que nós não sabemos ainda, haverá oportunidade de reconsideração, recurso, para que, finalmente, a discussão chegue ao Conselho Diretor. Então, acredito que esses pontos trazidos pela doutora Jaqueline poderão ser apreciados, né, no curso do processo. Obrigada.